Fala, galerinha! Nós começamos o nosso vídeo do DorfoCast, o primeiro podcast com o Adolfo e com o Rodolfo, né, Rodolfo? Cara, achar duas pessoas com nome assim já foi um trabalho gigantesco. Então, e eu falo pra você que uma vez, vamos já começar contando história, que só tem vida quem tem história pra contar. Não, com certeza. Uma vez eu fui tocar num barzinho em Macatuba, estava eu e meu filho, que também chama Adolfo, né? E Rodolfo, toda hora de confunde meu nome, né? Me chamam de Rodolfo às vezes. E por coincidência o garçom do bar chamava Adolfo. Rapaz A primeira do céu. vez na minha vida que eu vi 3 Adolfo no mesmo lugar. Rodolfo já é um pouco mais fácil, é um nome mais assim, vamos dizer, mais comum, né? Sim. E eu vi 3 Adolfo no mesmo lugar. Eu até bati uma foto e coloquei no Facebook. Algo assim meio que inédito. Quantos Rodolfo você conhece na sua vida? Cara, por incrível que pareça, na rua que eu sempre morei em Macatuba, 10 casas para baixo tinha um Rodolfo da minha idade. Então eu vou falar um negócio pra você. Aqui em frente da minha casa tem um Rodolfo. A gente achou que não era um nome tão comum e Então, agora, eu falo Adolfo. Quantos Adolfo você conhece? só você. Verdade. Vou conhecer seu filho, mas por enquanto só você. Se eu falar pra você que eu conheço 6 Adolfo fora eu. Verdade. Ó, 2 lá de Macatuba. Não, Inclusive, foi diretor de escola, foi diretor do Fernando Valese lá em Macatuba. O meu nome não é a história da minha vida, tá, gente? Mas o meu nome surgiu por causa dele. Na verdade, meu pai errou meu nome. Minha mãe pediu pra colocar Rodolfo e meu pai ficou com Haroldo na cabeça. E minha mãe falou assim, ó, de jeito nenhum você coloca Adolfo, porque ela tinha uma cisma com o diretor, né? Diretor de escola, sempre casca dura naquela época, né? E, de repente, meu pai chega no cartório e ao invés de colocar Rodolfo como minha mãe queria, ele falou assim, não, Haroldo ela não quer, então é Adolfo. E colocou Adolfo, graças a Deus, porque já pensou, se eu chamasse Haroldo, eu chegasse assim, oi gente, eu tô aqui, o Haroldo. Cara, Ia ser um negócio meio engraçado, não ia ser? Então agora eu também vou contar uma história que não é a história da minha vida, mas que tá no meu coração nos últimos tempos. O meu mecânico chama Haroldo. E essa semana eu tive que fazer uma visita para ele lá, que a gente curte demais arrumar o carro, né? Aí eu tava mandando mensagem para ele, aí a minha esposa, viu, você já mandou mensagem pro Haroldo? Falei, mas peraí, quem? Não, o do podcast. Cara, nisso aí eu chamei 3 vezes meu mecânico de Adolfo. Verdade. Já virou uma confusão ali. E toda vez que eu lembro de Haroldo, eu lembro de um personagem do grande humorista, um dos maiores humoristas brasileiros, que foi o Chico Anísio, que ele tinha o Haroldo, o hétero, o machão. Então eu lembro, ele já pensou, eu menino na época de Chico Anísio, porque eu sou um jovem sênior, né? Sou um jovem sênior. Experiente. E você já pensou naquela época que o bullying era livre? Nossa. O cara chegar e falar assim, Haroldinho! Nada contra os Haroldo, viu, gente? Mas o podcast DorfoCast é em homenagem ao Rodolfo e o Adolfo, então ficou DorfoCast. Na verdade, quando começou essa conversa do podcast, eu mandei uma mensagem pro Adolfo e falei, viu, eu tenho uma ideia, pensa num nome aí, porque tá complicado isso aqui. Eu falei, o único nome que vem na minha cabeça é DorfoCast, pelo motivo óbvio de ter 2 Dorfos fazendo o programa. Mas eu não curti muito, eu falei pra ele. Falou, louco, eu achei legal, você me falou tudo, né? E foi. Apareceu o nome, apareceu uma logo e esse é o DorfoCast. Aí daqui a pouquinho o souvenir também, vai ter um monte de souvenir, viu, gente? Quem quiser... Ixi, vocês vão ver. O negócio é grande, viu? O sonho é alto, né? Porque só realiza o sonho quem vai atrás dele. Se você não procurar com unhas e dentes agarrar os seus sonhos, nada acontece. Inclusive, teve uma postagem esses dias apresentando nós dois como anfitriões do podcast nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Inclusive, pessoal, ó, segue lá, @DorfoCast, tanto no Instagram quanto no Facebook, beleza? Segue. Só segue, gente, só segue. E no YouTube também. E quando eu fui fazer as postagens lá, pensei como apresentar, né? E minha ideia era colocar uma frase
fulano é tal coisa, faz tal coisa, e cada um deixar uma frase. Nesse momento eu pensei, puta, eu lembrava um monte de frase. Tipo assim, eu sabia um monte de frase, mas nessa hora eu não lembrei de nenhuma. E agora eu lembrei de uma. Esqueceu de novo. Não, sonhe grande, mas faça pequeno, haja pequeno. Por quê? Você não pode pensar pequeno, você não pode sonhar pequeno. O seu sonho tem que ser o mais longo. Só que você não pode esperar estar tudo 100% para aquele sonho. Você começa pequeno. Então sonhe grande, mas comece pequeno. Essa é uma boa frase. É bem para pensar mesmo. Sim. E para mim essa é a ideia do nosso podcast. A gente tem ambições que a gente vai conversar durante os programas aí, mas a nossa ideia realmente é começar pequeno. Tanto que estamos aqui na nossa... Ô, Rodolfo, eu posso abrir Claro. um questionarinho ali para os nossos internautas que vão estar acompanhando a gente nesse podcast? A gente ainda está analisando quem vão ser as primeiras pessoas que a gente vai estar convidando para estar participando do podcast. E você pode deixar a tua opinião aí. É lógico, pessoas que fizeram alguma coisa ou que fazem alguma coisa a âmbito regional, a princípio, né, Rodolfo? A gente, como você disse, a gente sonha alto, mas a gente vai começar pequenininho. Então, se você tiver alguma pessoa que for falar assim, essa pessoa seria legal estar lá aí batendo um papo com vocês, contando um pouco da história dela, do que ela já fez pela cidade, do que ela já fez pela região. Tento seja no esporte, seja na cultura, seja no entretenimento, seja em termos de empresários, políticos, e o que você tiver em mente aí e quiser falar pra gente, convida tal pessoa, essa pessoa é uma pessoa que com certeza virá somar muito com vocês aí no programa, é uma pessoa que a gente gostaria de ouvir um pouco daquilo do conhecimento que ele tem, e fica aí, né, Rodolfo, esse convite para as pessoas que estão acompanhando a gente, trazer ideias pra gente. Sim, com certeza. Inclusive, pode deixar no comentário desse vídeo aqui, e frequentemente a gente vai estar abrindo uma caixinha de pergunta lá no Instagram para realmente a gente ouvir a opinião de quem tá acompanhando a gente. É importante falar também, né, que qual é a ideia do programa. Eu costumo resumir que a ideia desse programa é escutar boas histórias. A gente quer convidar para trazer aqui pessoas que tenham boas histórias para compartilhar. Podcast é uma febre agora, né? Tem várias pessoas fazendo. E o nosso intuito é trazer pessoas da nossa região aqui. Pessoa de fora você vê às vezes a mesma pessoa dando entrevista em 4, 5 programas diferentes. Então a gente quer ouvir pessoas da nossa região. Então se você conhece alguém que tem uma boa história para contar, manda lá nas nossas redes sociais que com certeza a gente vai organizar a logística aí para trazer essa pessoa para um bate-papo leve e descontraído aqui. A ideia principal é trazer a pessoa até junto com a gente, né, Rodolfo? Mas a gente também tem a ideia de estar convidando pessoas que sejam um pouquinho mais longe, que talvez a gente não consiga trazer a pessoa até a gente, mas que a gente possa fazer via Skype, alguma coisa desse estilo, né, Rodolfo? Com certeza, a internet está aí, a tecnologia está aí, para ser usada, né? Então, hoje tem várias ferramentas que a gente pode fazer isso e com certeza vamos tá utilizando. Então, vai ter programa que às vezes não vai ter um convidado aqui no meio, vai ter uma tela de monitor, né? Sim. E a gente tem bastante, viu? Os amigos que estão aí nas redes sociais, que são amigos nossos aí, que são famosos, né? Graças a Deus a gente tem bastante amigos famosos aí. Com certeza você pode ficar esperto que nós vamos estar chamando vocês, viu? Não, vai vir bastante gente. A nossa ideia é realmente ouvir a região. Ouvir, de novo, né? Ouvir pessoas que têm boas histórias. Sim, eu acho que a ideia principal é essa, a gente poder trazer esse entretenimento, trazer essa forma da pessoa poder ficar aí na casa dela, de repente deitado na cama com o celular na mão, falando, nossa, vamos ver o que o Adolfo e o Rodolfo no DorfoCast aprontaram essa semana aqui, quem que é convidado, de repente para falar de coisa séria, de repente para falar de brincadeira, de repente para falar de
de N coisas. Eu acho que o mais importante é isso, é a gente poder levar esse entretenimento às pessoas dentro da casa delas, a gente bater na porta e falar assim, ó, quinta-feira à noite tem Dorfcast, vamos lá ver o que eles trouxeram dessa vez aí. Nossa, esses caras são malucos. A ideia é essa, né? Por que não? A ideia é essa. Vamos chamar, sei lá, um médico aí pra falar de futebol, por que não? Sim, o cara às vezes é apaixonado por futebol, coleciona às vezes alguma coisa Sim. de futebol. Ou de repente vão chamar um empresário que o cara, a vontade dele era ser jogador de futebol, mas não deu certo e foi ser empresário. Ele vai contar um pouco da história dele. Eu acho que isso é importante. Meu pai queria que eu fosse advogado. Graças a Deus fui fazer educação física. Eu nunca quis nada na vida, eu só fui indo. Só sombra e água fresca? Não, tecnologia. Ah, bom. Tecnologia. Deixa eu perguntar então. Ixi. Viu, quando comecei, deixa eu perguntar, viu? Calma. Deixa eu preparar meu coração. De um teste de equipamento, a gente já vai pro primeiro episódio do Dorfcast. O que você pensou quando eu mandei a mensagem pra você lá, falando que eu tinha um projeto? Na verdade, assim, Rodolfo, eu sempre gostei muito de câmera, eu sempre gostei muito de microfone, eu sempre gostei de estar nos palcos da vida aí. Infelizmente, essa pandemia acabou atrapalhando muito a gente que gosta de música, apesar de eu não ser profissional em música. Eu gosto muito de música, gosto de cantar, gosto de estar nos palcos da vida aí. Já tive a oportunidade de fazer um programa de rádio, alguns bons anos atrás. E quando você falou, eu falei, puta, que legal. Eu tive a oportunidade no começo do ano de 2020 de fazer algumas lives através da Secretaria de Esportes. E assim, gostei. E quando você falou de fazer um podcast, eu já tinha acompanhado algumas coisas. Não vou dizer que sou um fanzaço de podcasts. Hoje acompanho muito mais do que acompanhava 2 semanas atrás, quando você entrou em contato comigo. Mas achei a ideia maravilhosa, eu acho bacana, eu acho legal a gente poder estar trazendo pessoas, como diria um grande sábio, trazer pessoas que fizeram a diferença de alguma forma na nossa sociedade, na nossa região, no nosso meio de convívio. Às vezes a pessoa não é nenhum grande expert, um cara rico, milionário, é um senhorzinho simples, mas que tem histórias maravilhosas para estar contando para a gente, que às vezes ele conta sentado na calçada da casa dele para aquele monte de criança. Não sei se você já teve essa oportunidade, eu tive essa oportunidade quando eu era mais novo, do meu avô às vezes sentar, que sempre foi uma pessoa muito, muito humilde, muito trabalhadora, de chegar e sentar e contar as histórias dele. A gente acreditava porque a gente era criança. Não que seja mentira, mas assim, hoje se a gente talvez contar algumas histórias, a pessoa fala assim, nossa, mas ele viajava nas histórias. Mas naquela época eram histórias que faziam vamos dizer assim, a gente viajava, iludia a cabeça da gente, sim, de uma certa forma. Você se imaginava, eu quando cresci eu quero fazer o que o meu avô fez, entendeu? E eu tô dando exemplo do meu saudoso avô, que não está mais junto com a gente, porque ele contava muitas histórias, porque ele foi administrador de fazenda em Macatuba, e ele contava muitas e muitas histórias. E naquela época, assim, devido a gente não ter uma tecnologia tão avançada como a gente tem hoje, a gente vê que, às vezes, um simples estalado um galho podia ser uma assombração. Sim, entendeu? Sim. E hoje a gente vê, hoje de repente você passa em frente de uma casa, ela acende a luz sozinha. Você chega na sua casa, bate palma, a luz acende. Tem várias coisas, tem as vozes que você fala, manda fazer tal coisa, a voz faz. Então, assim, hoje a tecnologia desmistificou um pouquinho isso. Então, eu acho assim, quando você deu a ideia de fazer esse podcast, a primeira coisa que eu pensei foi nisso. Nas pessoas, às vezes, que não são influencers digital, não são pessoas muito conhecidas, mas pessoas que possam vir aqui com a gente e contar histórias maravilhosas que vai estar prendendo o internauta junto com a gente. E acho que isso é importante, poder resgatar tudo isso que a tecnologia deu de vantagem para a gente, de uma coisa que talvez daqui a alguns anos, muitas pessoas com a nossa idade daqui a alguns anos não vão ter essas histórias para poder relembrar. Eu acho que, nem você contou da história, as histórias que você ouvia do seu avô, eu acho que a tecnologia, ela ajuda a gente até nesse ponto. Porque assim, só você, seus primos escutaram as histórias do seu avô.
Mas as histórias eram boas. Por que não contar essas histórias para mais gente, entendeu? Levar essas histórias para mais pessoas. E isso a tecnologia facilita para a gente hoje. Então, falando um pouco da minha parte, né? Por coincidência, eu também já participei de um programa de rádio na rádio lá de Macatuba. Tinha um... Você canta também? Ou só agora você fala bem que canta também? Cara, se eu cantar aqui, você perde a vaga. Já tem um novo vocalista dos Quarentões. Na verdade, não, porque eu não tenho 40 ainda. Viu, mas eu vou contar um negócio pra você. Nem todos os integrantes dos Quarentões têm 40 anos. Ó, bomba. Tem uns que tem mais. Ok. Então, quando eu tinha por volta aí dos meus 16, 17 anos, eu e um grupo de amigos formamos o Boteco.net. A gente ia, a princípio, né? A gente começou com a gente tirando fotos em balada. Então, eu acho que eu já ouvi falar desse boteco. Dá nome aos bois, né? Periquito ia fazer uma balada, na época acho que nem era for. Chamava a gente vinha, tirava a foto da galera e colocava no site. Legal. Festa em Pederneiras. Os caras chamavam a gente. Pederneiras? Pederneiras. Na verdade, a gente fez festa na região inteira. A gente... Macatuba também? No SEC? Em Macatuba a gente fazia as festas. Aí sim. Eu vou chegar lá. Então, toda a região, o pessoal da Ticomi, em Bauru, chamava a gente pra... Gente, assim, tá vendo? Dá um pouquinho de intimidade pra pessoa e já fala um negócio desse. O pessoal chamava a gente pras festas dele. Nossa, vou falar que foram bons anos, viu? De várias baladas aí. E aí, como a gente já tinha o site, então tinha uma parte no site lá que trazia umas notícias, umas piadas e tal, ofereceram pra gente fazer um programa na rádio, lá de Macatuba. Então a gente tinha o programa, o Boteco.fm, eu, o Anderson, o Júnior, mais um pessoal que estava sempre lá. Então, passei por essa experiência do rádio também. Não foi muito tempo, mas deu para pegar gosto pelo microfone. Normalmente os microfones grandão assim, né? Não, na verdade, tem uns que vêm de cima assim, ó. E aí, eu sempre gostei dessa... Meu vizinho nunca trabalha. Hoje que nós estamos gravando, ele tá trabalhando. Sacanagem. Eu só não falo onde a gente tá gravando pra não ter problema. Em casa. E aí, eu sempre gostei dessa parte de conversar, de contar histórias. Aí teve um colega meu, um amigo meu, né, que foi candidato na última eleição. Eu participei de umas lives com ele e era nesse estilo aqui. Era sentar e trocar uma ideia. Conversar sobre. Naquele caso em específico, era com ideias mais pontuais sobre política, mas que era isso aqui. Era um bate-papo. Então, passou a política e ficou aquele gostinho, sabe, de quero mais. Falei, puta, podia ter, né? Já acompanhava o podcast, já curtia o formato. Vamos desenrolar isso aí, vamos ver pra onde vai. E aí eu me lembrei que tinha um cara meio estranho fazendo umas lives da Secretaria de Esportes no começo do ano. Falei, vou mandar uma mensagem pra esse louco aí. Vamos ver se ele compra a ideia. E agora estamos aqui, ó. Comprou, né? Comprou. Agora não tem mais como voltar atrás. E desde o começo, como eu já falei, né, a ideia foi essa. Foi contar boas histórias. A gente vai ter mais tempo para conversar entre a gente aqui, conversar com os convidados que a gente vai trazer depois. Mas eu tenho certeza que você é um cara que tem boas histórias para contar. Então, isso foi uma das... Foca no olho. Foi por Tem isso uma história. que eu chamei, eu acho que
A gente acaba tendo, né, dentro do esporte e também Aliás, por fazer parte também da música. aliás, não, deve ter boas histórias. É velho pra caramba. Bom, tem essa também. Eu não sei. Viu? Você tá com quantos anos? Desculpa perguntar pra você. Eu tô com 34. Ah, não dá pra mim ser seu pai ainda não, filho. Fica tranquilo. Não dá não, dá não. Eu tenho alguns anos só mais que você. Mas ele não é mais velho não, viu, gente, né? Porque até parece, mas não é não, viu? Não, é só a cara de acabado. Mas se eu tirar a barba, fica rocinho de 18, tá? Ah, é? É por isso que eu deixo a barba pra parecer, na verdade, um sexy symbol sênior, entendeu? Tá certo. A gente tem quando a gente entra no palco pra cantar, a gente tem que passar essa imagem de sex symbol sênior, entendeu? Eu acho que Por isso eu deixei a barba assim. Eu acho que mais um pouquinho você já pega a imagem de velho da lancha. O velho do Rio?